Ontem, irmãos, nós falamos sobre a, a base para aquele conforto e felicidade que nós desejamos, buscamos e nos esforçamos por obter, visando então fazer com que a nossa vida seja uma vida afirmada como uma vida sendo vivenciada na experiência de conforto, na experiência de felicidade. E meu esforço tem sido associar isso à proposta desse encontro, com base no Salmo 92, quando fala que na velhice a estima do Senhor é que ainda seremos cheios de quê? De quê? Verdor, né? Seremos frutíferos. E a nossa crença é de que não há um momento no qual nós somos assim aposentados do serviço. Nós somos aposentados das nossas obrigações de trabalho, dos nossos afazeres, mas não do serviço ao Senhor nosso Deus. O último momento da nossa existência ainda será um momento contado por Deus como um momento útil, visando a concretização do seu propósito, qual seja ser honrado, glorificado e servido por intermédio da nossa existência. Mesmo que pareçamos apagados, mesmo que pareçamos desativados, mesmo que de repente sejamos estimados pelos homens que não acessam tudo, lembre-se disso, os homens não acessam tudo. Os homens não sabem tudo, nós estamos lesados da capacidade de discernir com exaustão a todas as coisas. O próprio Deus nós pensamos e buscamos compreender sobre Ele, mas ainda vemos em parte, como nos diz a palavra. Isso porque somos influenciados pelo pecado, isso porque a nossa mente também está limitada, isso porque ainda vivemos nesse contexto de grande limitação. Mas ainda que pareçamos apagados lá no finalzinho, mas ainda estamos servindo ao propósito do Senhor, e isso só tem fim quando então somos transferidos e aí passamos a servir em plenitude, sem desconforto, sem tristeza, sem assédio do pecado, ou sem também nos vermos em pecado, como é uma realidade constante na nossa forma de vida nesse mundo. Na manhã de hoje eu quero convidá-los a considerar com base em dois textos da palavra do Senhor nosso Deus. O primeiro texto é o resumo da lei, apresentada pelo Senhor Jesus quando arguído por homens que buscavam provocá-lo. Havia uma ação deliberada dos religiosos, sempre querendo encontrar uma razão para dizer, tropeçou, caiu, desviou. Jesus era tão desconfortável para os religiosos do seu tempo que eles então sistematicamente eles estavam assim buscando encontrar por menor que fosse, e depois você sabe que o desfecho da história, não havendo encontrado, eles então se tornam devedores, faltosos, criminosos, e vão lá e fazem acusações indevidas contra o Senhor Jesus Cristo, que então é julgado e, sendo ele justo, é condenado a sofrer pela nossa culpa. Você conhece a história. Então, sistematicamente, o Senhor Jesus vinha sendo provocado pelo diabo e também por aqueles que, de alguma maneira, estavam sob a regência do inimigo para realizarem as diversas ações, buscando, então, ou desviar ou fazer com que o Senhor Jesus fosse considerado como faltoso em relação à lei, em relação aos decretos estabelecidos pelo Senhor nosso Deus. Em algumas dessas ocasiões, o Senhor, então, vem e, de fato, ele sempre responde com a palavra. Quando o diabo o provoca, havendo sido o Senhor levado ao deserto para ser tentado, o diabo vem e faz aquelas 3 apresentações de proposta, e você sabe que o Senhor Jesus, ele responde com a própria lei, com a própria palavra. Logo em seguida você encontra o Senhor Jesus pregando o Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, e ali ele vem e esclarece que não vem revogar, não vem inventar nova lei, ele vem trazer a bendita aplicação daquilo que estava absolutamente deturpado por conta da prática leviana dos homens, que buscavam um conforto em relação ao que era ensinado, mas um conforto conciliatório entre aquilo que eles viviam, entre aquilo que eles estimavam ser o melhor proveito. Então sempre o Senhor vai responder com base na sua palavra, com base na própria revelação, e como é dito, nós sabemos, ele é a precisa revelação, ele é o autor da revelação e ele é a concretização máxima da revelação. Então, Mateus capítulo 22, nós encontramos justamente essa cena na qual o Senhor Jesus, uma das cenas, indagado por alguém que pretendia, desejava e compreendia a validade, a importância disso, do conforto, da felicidade, faz então as perguntas ao Senhor Jesus.
Mateus 22, 34 diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. O conselho se reúne para tramar, né? Uma trama. Eles precisavam de uma estratégia, eles precisavam de um esquema. E diz aqui, um deles, intérprete da lei, experimentando, olha aí a provocação, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás, nós sabemos qual é, né? Amarás o Senhor teu Deus, de que maneira? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o quê? O primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele conclui, verso 40, leia comigo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos que são extremamente amplos, férteis, para ramificarem para uma série de demandas que são postas para a nossa observação em relação a Deus, por isso que amar a Deus acima de todas as coisas, com a importância e com os esforços aqui postos, né, pelo Senhor, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Então tem uma série de regras e realidades e disposições que estão postas. E se você for olhar lá no Decálogo também, ele se divide justamente isso, em regras ou mandamentos que nos propõem a observância do Senhor nosso Deus. Qual é o primeiro mandamento? Não digam de verdade. Qual é o primeiro mandamento? Eu já disse lá na igreja, quando a gente diz bagunçado, fica parecendo que a gente está falando em línguas, né? Não terás outros. E o segundo? Ó, pegaram no ritmo agora. E o terceiro? E o quarto? Observou que estão concentrados os 4 primeiros mandamentos na nossa obrigação em relação a quem? A Deus. Depois os demais vão falar sobre o quê? Vamos falar da nossa relação com o nosso próximo, né? Honra quem? E por aí se vai, então, as observações, as exigências que vão... Por isso que o Senhor, de maneira muito sábia, resumiu. Olha, ama a Deus, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, o teu próximo. É o sintetizado decálogo, que na verdade já é uma sintetização de quê? Da lei, para então tornar absolutamente mais objetivo aquilo que nos é proposto como realidade. Então isso é muito amplo, isso dá pano para muita manga, né? Para muita conversa, para muita fala. Mas eu quero fazer uma conexão e eu quero convidar os irmãos a abrir em Hebreus também. O autor aos Hebreus, que eu não sei quem foi, ele diz lá no capítulo 12, versículos 14 a 17, sobre os cuidados que nós precisamos ter. E aí está justamente o nosso esforço, normalmente na vida cristã, é entendermos o que Deus nos propõe e buscarmos nos esforçar para aplicar o que Deus nos propõe ao coração, para o nosso bem, para que sejamos cheios de seiva, né, e verdor, sejamos frutíferos. E ao mesmo tempo que nós aplicamos o que Deus nos propõe, nós também somos chamados ao esforço de expurgar, de jogar para fora aquilo que não é próprio, aquilo que não é pertinente. Temos que dar descarga, temos que despejar, temos que evacuar do nosso ser, da nossa alma, da nossa personalidade, as coisas que o Senhor diz assim, não são proveitosas. Então, lança isso fora de vós. Então, há em Hebreus 12, versículos 14 a 17, uma exortação pertinente, muito própria, muito abençoadora, e que o meu esforço e que Deus me ajude e nos ajude nessa manhã é, de fato, com eficiência, conectarmos isso para o nosso bem e para destravar algumas coisas que naturalmente acabam sendo travadas, porque nós imaginamos em determinadas circunstâncias ser razoável, ser lógico, ser bom, ser de alguma maneira uma alternativa frutífera, guardarmos aquilo que o Senhor condena e aí então nós nos embaraçamos. Segui a paz, versículo 14 de Hebreus 12, que diz assim: segui a paz com todos. Isso é fruto, evidentemente, da observância do resumo da lei. Amarás a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, seguir a paz com todos e a santificação, que é o nosso dever para com o Senhor nosso Deus. Sem a qual é a afirmativa? Ninguém verá o Senhor. Atentando, e aí está o cuidado que deve ser objeto da nossa atenção. Atentando, de que maneira? Diligentemente, porque ninguém seja faltoso, fazendo o quê? Separando-se da graça de Deus. E olha lá como há uma gravidade, eu sugiro que você possa grifar. Se você tiver aí a
a prática de grifar, de marcar na Bíblia, se você não faz isso, pega uma nota de R$ 100 que você guarda com estima, aí você escreve isso na nota para que isso sempre fique perante os teus olhos. Assim, nem haja alguma, o quê? Raiz de amargura, que brotando vos perturbe. E por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, nós rogamos que o Senhor, que rege todas as coisas, de maneira particular e especial também sabemos que o Senhor nos estima de forma eterna. Então vem sobre o nosso coração, sobre os nossos olhos, sobre os nossos ouvidos, sobre a boca de quem fala e sobre o coração de quem pensa nas tuas verdades nessa hora. Ajuda-nos, ó Deus, para que nessa fase da nossa vida nos vejamos cumprindo aquilo que o Senhor nos propõe fazer, nos desembaraçando de todo peso, de toda coisa que pode nos tornar lentos, de todas as coisas que podem nos fazer retidos e, de alguma maneira, em obstrução à experiência bendita proposta pela Tua Palavra na promessa que se revela lá no Salmo 92, quando diz que nessa fase da nossa existência ainda haveremos de repercutir em cumprimento à glorificação que visa agradar o Teu santo nome. Então abençoa os meus irmãos e ajuda-nos a falar e ouvir e façamos isso de maneira agradável diante do Senhor, para a nossa edificação e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. A pergunta que eu gostaria de fazer de maneira provocativa para os irmãos nessa manhã é: o que você faz para ser feliz? Qual é o esforço que você realiza? Qual é o empenho para o qual você se dedica com a intenção de ser feliz? E diz assim: ser feliz é algo legítimo? É algo legítimo, é algo próprio. Tem alguma coisa contrária a pedir a Deus? Eu quero felicidade. Não, em si não tem. Evidentemente que encaixado à realidade da felicidade cristã. O nosso tema não é felicidade segundo o mundo, segundo as estratégias desse tempo, mas sim segundo os termos do Senhor nosso Deus. Eu vi numa propaganda uma proposta de uma rede de supermercado que diz assim, ela promete pagar R$50 mil, dá R$50 mil, é a promoção deles, para você gastar como quiser, né? E ali tem sugestões já de aplicação desse recurso, né? Ele diz que a pessoa poderá fazer uma viagem e aí a rede vai pagar. Ele diz que de repente a pessoa poderá adquirir produtos e o valor prometido, então haverá de ser o subsídio para cobrir a despesa. E a proposta da propaganda é justamente isso: o dinheiro vai repercutir em felicidade na sua vida. O dinheiro adquirido, o prêmio ganho, ele será o provocador de uma sensação de bem-estar, de conforto, de confiança, de amparo, de segurança. A ideia é essa: dinheiro de alguma maneira dado, dinheiro recebido, ou então esse privilégio de ir para um lugar distante, um lugar não conhecido, com as pessoas que nós escolhermos para serem também subsidiadas por aquele que banca a coisa, haverá de ser uma realidade absolutamente promotora desse grau de felicidade. Outras possibilidades em favor da nossa habitual busca por conforto e felicidade é que nós nos dedicamos a muitos esforços e investimos também, irmãos, significativa soma de dinheiro. Aí já não é observar a promoção, já é também o nosso desembolsar. Nós buscamos favorecer a nossa vida, nós buscamos promover aquelas medidas que hão de repercutir em nós, dando aquela sensação de agrado, de felicidade, de contentamento, de prazer. Isso se faz. Eu caminhando na praia, há alguns dias atrás com Cida, eu sei que o pastor Frank também tem esse hábito, e talvez outros aqui tenham, e eu vi uma coisa que há muito tempo a gente não caminhava na praia, e eu vi ali da passarela do Caranguejo, né, até depois daquele banho doce, não tem aquele banho doce, né, quase hoje imperceptível, né, tem ali o banho doce, uma série de pequenos grupos, né, com um professor de educação física e as pessoas fazendo ali atividades. Ali é coisa paga,
né? Ali não é ofertado pela prefeitura, ali não é de repente nenhum programa de política de saúde, ali são pessoas de academia, ou na palavra mais moderna são personal, né? Personagens, né? Que estão lá, trainer, que eles estão então envolvidos com conduzir as pessoas a um processo, a uma rotina, a uma realização de esforços, e as pessoas de fato se submetem àquilo. E eu fiquei vendo, eu fiz exercício, eu fiz atividade de maneira assim mais ordenada na juventude, quando estudante, e eu fiquei surpreso em ver os circuitos que são propostos, porque você vai andando e vai vendo, e as rotinas são basicamente as mesmas, de grupo para grupo. Não são poucos grupos, né? São muitos grupos. Aí eu vi que elas se movimentam, normal, correto, necessário, elas correm, elas pulam, elas arrastam pneus, tinham lá um grupo com um pneu, né, amarrado nas cordas, e a pessoa tinha que fazer o esforço de puxar aquele pneu, imprimindo então assim um tipo de atividade que vai fazer com que ela venha transpirar, perder calorias, aquelas coisas todas. Normalmente é assim, para ganhar é muito fácil, né, gordura, mas para perder é um sacrifício desgraçado. Mas é dessa maneira que funciona. Aí as pessoas balançam o corpo de um lado para outro, elas pulam corda, elas aplicam um tipo de paraquedas. Tinha um moço lá que na cintura estava amarrado e tinha um pequeno paraquedas, não sei nem se aquilo é paraquedas, né? Se tem um professor aqui de educação física que vai dizer, ô ignorante, o nome daquilo não é paraquedas não, tem outro nome. Amarra na cintura e ele é chamado a correr. Automaticamente, com o efeito da corrida, o vento impõe os seus efeitos sobre aquilo e aquilo se torna um instrumento que contém, que faz com que ele sofra resistência. Ele então tem que imprimir mais esforço. Eu fiquei cansado só de ver, né? Porque é uma demanda intensa, é um processo. Faz, né? Como é o nome daquilo? Exercício funcional, pois bem. Então ele amarra aquilo à cintura, a fim de sofrer a resistência que será imposta pelo ar, consequentemente produzirá melhores resultados físicos. A estima das pessoas é isso, melhor resultado físico. E hoje pela manhã, no Bom Dia Sergipe, estavam falando das academias, existiam 100, agora são 500. E as pessoas pagam, e um moço foi entrevistado e diz, e por que o senhor faz? Não, é porque isso é bom, isso me dá agilidade. De fato, a movimentação física promove, a cabeça fica oxigenada, o organismo sofre os benefícios. Aí o moço, não, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir perfeito. Aí eu já entendo que ele vai fracassar, porque ninguém vai se sentir perfeito nessa experiência de fazer atividade física. E, de fato, a aplicação e a disciplina com que as pessoas se dedicam, elas produzirão, de fato, efetivos resultados. Você pode perder mais peso, você pode, como eu disse, ter a cabeça mais oxigenada, a circulação, você vai equilibrar taxas, né? Eu luto há muito tempo com a taxa do colesterol, aí eu tenho um esquema muito próprio. Quando eu vou fazer o exame de sangue, né? Aí eu como um acarajé. Depois do exame, né? Porque eu gosto de acarajé. Ou então eu como uma rabada. Eu não como normalmente essas coisas, aí no dia que eu faço, bom, já tem um resultado que vai sair daqui, agora então eu posso me dar o direito, me dê um acarajé ou então uma rabada. Aí eu como sem culpa, depois eu vejo. Pois bem, mas a atividade física ajuda a manter os níveis, a manter as taxas, a de repente ter uma capacidade de mobilidade e de circulação mais intensa. Elas promovem boas condições físicas, ela nos dá vigor, agilidade para irmos e vir, uma série de fatos que de fato nos favorecem na vivência da vida. E também isso promoverá um sentimento bom, agradável. Às vezes, quando eu não vou fazer a caminhadazinha e vejo alguém fazendo, eu fico com uma sensação de culpa, né? E fico imaginando que aquele esforço é bom e ele não sendo feito por mim hoje me deixou de alguma maneira menos confortável do que se tivesse feito agora e tivesse indo para o trabalho. É pena, irmãos. E aí está o não alcance de algumas coisas. É pena que a transpiração física, ou mesmo o uso dos reais que nós de alguma maneira temos, não promova a evasão de algumas toxinas que se alojam no nosso coração. É pena que, se o exercício consegue, de fato, extrair do nosso corpo toxinas, consegue retirar, sei lá, eu não sou especialista nisso, mas gases, algumas coisas que são prejudiciais, se consegue eliminar gordura e outros elementos que não nos favorecem, a infelicidade da movimentação e dos circuitos e de todas aquelas atividades físicas é que elas não conseguem retirar
do contexto do nosso coração, do contexto da nossa alma, algumas toxinas que necessitam justamente, não do esforço físico, mas da ação da graça de Deus, do nosso confronto em relação à existência dela e da nossa disposição de recorrer ao auxílio do Senhor para que elas sejam eliminadas da nossa vida e então possa repercutir em nós uma afirmativa de que estamos melhores, sim, por conta dessa ação bendita. Pois bem, o texto de Mateus, capítulo 22, nos versos que nos propõe, só em ler, e é tão claro o Senhor, Ele é tão preciso, Ele é tão objetivo, Ele é tão amplo na sua afirmação, que a leitura desse texto me humilha. E eu não sei se a mesma coisa acontece em você. Me humilha porque eu vejo que o Senhor me propõe e nos propõe de maneira milenar a que nós o amemos com a intensidade que está revelada nas Escrituras, compreendendo ser Ele quem é, o verdadeiro Deus. Entendo que Deus, na verdade, deve ser objeto do nosso amor, do nosso primeiro intenso amor, não por aquilo que Ele faz. E normalmente nós somos tão utilitários e reagimos. Eu acho que disse aqui ontem aos irmãos, que foi justamente essa acusação de Satanás, né? Satanás acusou que Jó só amava a Deus por conta das coisas que Deus fez. Às vezes, lamentavelmente, é isso que acontece. O homem só ama Deus com base no fato de que Deus faz alguma coisa, que Deus dá alguma coisa, que Deus providencia alguma coisa, que Deus realiza intervenções sobre coisas que são negativas, são contrárias, são chatas ao nosso entendimento. Deus não pode e deve ser amado em decorrência apenas desses fatores, desses efeitos. Deus, na verdade, deve ser amado ainda que Ele não faça nada por mim ou por você. E aí eu vejo que muitas vezes, né, nós somos tão devedores, nós somos tão faltosos na resposta de amor a essa figura, a esse ser belo, repleto de perfeição, de graça, de virtude, inteligente, sábio, majestoso, infinito no seu ser e virtudes. Aí eu vejo, fazendo leitura do meu coração, que, como diz o apóstolo Paulo, né, que miserável homem que sou, e aí eu vejo no meu coração, com base na realidade do profeta que diz, olha, quão enganoso é o que? O nosso coração, e não apenas enganoso, mas desesperadamente o quê? Corrupto. Como também nós somos inclinados a fazermos justamente aquilo que é contrário. Paulo diz, nós nos inclinamos normalmente para o mal. Se não for a intervenção da graça do Senhor que nos mantém e nos ampara, a nossa inclinação só é uma, a gente vai embicar para o mal. Aí eu vejo que eu sou falho em relação ao amor de Deus. E por isso que eu preciso pedir perdão todo dia, e você também, e por isso que aquele momento lá no meio do culto não é um ritual frio, distante, não é uma praxe, mas é uma demanda de alma, né? Quando a gente vai pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, ainda que tenha sido uma ofensa contra o irmão, mas a ofensa contra o irmão primariamente é uma ofensa contra Deus, porque todo pecado é o quê? Ofensa ou transgressão contra a vontade do Senhor nosso Deus. Então, se nós pecamos é porque, de alguma maneira, o nosso amor não é tão perfeito como reclama que seja perfeito, como seja primeiro, como seja excelente na afirmativa do Senhor nosso Deus. Aí eu vejo isso e passo para a segunda parte. A segunda parte é quando ele diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Novamente eu me vejo humilhado. Eu não sei se você comunga comigo nesse sentido. Porque se no amor para com Deus, que só faz o bem, que é todo bom, que na verdade não emite palavra que seja danosa. Já parou para entender isso? Olha, Deus só faz coisa boa. Deus é perfeito em todas as suas obras. Ele é magnífico em todo o seu ser. Ele não tem uma menor incidência nele de algo que seja assim, olha, algo duvidoso está em Deus. Não, Deus é todo perfeito. Bendito seja o seu santo nome. Mas se sendo como Ele é, eu tenho dificuldade em exercer um verdadeiro e primeiro amor para com Ele, o que dizer quando o alvo é o quê? O semelhante. Como é o nosso outro? Como é o nosso próximo, né? E o nosso próximo é como nós somos falhos, imperfeitos, né? Nós somos tendenciosos ao mal, acabei de falar isso, nós não temos, na verdade, uma sequência que seja de fato uma sequência que exatamente do jeito que ela começa, ela termina. Não, às vezes a gente faz uns altos e baixos lá, lembrando a boa fala do saudoso pastor Claudionor, que dizia assim, ele não gostava de um cânticozinho que a gente cantava lá na igreja quando mais novos, né? E ele estava certo. Dizia assim, tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta. E de fato, né? Ele que crente, né?
inconstante, né? E a palavra fala do homem de coração, de ânimo dobre, né? Ele vai obter o quê? Essa coisa que hoje quer e amanhã não quer, essa coisa que hoje vou, mas amanhã desgosta, já não vai. Ele disse que estava errado, e eu concordo com o que dizia o nosso querido irmão. Mas não estou me referindo a essa coisa da dubiedade, desse ânimo dobre. Eu estou dizendo que às vezes nós variamos sim, né? Não tão incisivamente, mas essas variações, essas repercussões negativas, e isso então me humilha, e eu creio que também te humilha a observância de que nós somos falhos no amor para com o nosso próximo. E às vezes boa parte da nossa falha está nas opções que nós fazemos, porque nós não somos apenas vitimados, mas nós também vitimamos. É muito fácil observar e entender que alguém nos fere, mas nós normalmente esquecemos que nós também somos habilidosos e capazes de ferir os outros. Mas como reagimos a tudo isso é justamente o ponto que nos coloca como devedores, falhos e humilhados por essas razões. Às vezes eu fico, irmãos, imaginando que certas medidas que são danosas, mas por nós são aplicadas e estimadas como sendo úteis, são tidas como razoáveis em razão da racionalização, que é fruto da nossa carnalidade. Às vezes tem algumas coisas que ao longo da nossa vida nós vamos deliberando, nós vamos aplicando, nós vamos relativizando, nós vamos justificando, nós vamos de alguma maneira dando como que um suporte para que elas existam, apesar delas fazerem parte do conjunto das atividades ou das aplicações que o Senhor condena e que o Senhor cuidadosamente alerta. Deus não cobra, nem reclama, nem disciplina por aquilo que ele omitiu no sentido de informar. Não, ele informa. Quando seu Adão e Dona Eva pecaram, eles pecaram sabendo ou sem saber da restrição? Não coma, né? Não coma. Eles sabiam, então o Senhor instruiu. Qual era o pagamento pelo pecado? Morte, né? Olha, então eles entendiam que havia uma gravidade. E tanto entendiam que logo após haverem comido lá, eles então ficaram absolutamente pesados na consciência, porque sabiam que haviam transgredido algo que o Senhor havia dito não façam. Às vezes nos ficamos impressionados justamente com essa nossa capacidade de imaginar que algumas coisas sejam úteis, algumas coisas sejam tidas como razoáveis, mas como fruto da nossa racionalização carnal. Pois nós então aplicamos para a justificar a presença delas em nossas ações e nas nossas reações. Então, um bom exemplo disso é aquilo então que nos propõe pensar o autor aos Hebreus, quando fala da raiz de amargura, da mágoa, da dor que nós então sentimos no primeiro momento quando alguém veio e ofendeu, quando alguém veio e falou, quando alguém veio e disse, quando alguém de repente veio de maneira leviana e inventou, ou quando de repente alguém não disse, não falou ou não agiu como deveria agir, e então nós nos vemos devidamente machucados, feridos pela ideia daquilo que seja a mágoa. É fácil, irmãos, entender que a amargura não é algo bom. É fácil entender que esse perpetuar de mágoa não é algo proveitoso. E aqui falando aos irmãos na fase em que estão, obrigado, seu Jonas, é fácil e necessário também dizer que isso haverá de repercutir, isso vai desembocar em algum momento na nossa vida, se ao longo da história nós vamos então tendo experiências que são desagradáveis, experiências que são conflituosas, e deixe eu dizer, as experiências conflituosas, as experiências de embates, elas não são tão raras quanto nós imaginamos, elas são muito mais corriqueiras do que, na verdade, poderíamos imaginar. Você todo dia tem algum tipo de embate, você tem algum tipo de confronto, você, na verdade, não estima que o outro vai ser igualzinho a você. O casal que aqui estiver e que, digamos assim, se tornou muito parecido, por exemplo, pegar o pastor Franca e Dona Elza, né? Eles são até fisicamente parecidos, são lourinhos assim, né? Todos são do norte, então eles são de uma cultura muito próxima, mas quantos anos, pastor, de casamento? Vai dizer que não lembra. 39, né? 39 anos. É tempo, né? Tempo, muito tempo. 39 anos. Aí vai dizer assim, olha, eles se tornaram muito parecidos, mas sabe uma coisa que eles, que louvado seja Deus, vivem bem, nunca serão? São muito parecidos, né? Em muitas coisas.
Mas uma coisa que esse casal, ou o Luiz e a sua esposa, ou o seu Jonas e a sua esposa, nunca se tornarão. Sabe o que é? Iguais. Aqui e acolá, por melhor que seja, ainda vai ter um momento em que o pastor, por mais que seja amoroso, ou a dona Elze, por mais que seja amorosa, por mais que eles sejam mimados ou mimem um ao outro, haverá um momento em que de repente alguma coisa será a razão de quê? Da divergência. Isso é natural, irmãos, nesse plano que nós estamos. E às vezes isso repercute ou se estabelece como uma mágoa, como alguma coisa que fere, como esse negocinho da madeira, como é o nome disso? A flerpa, né? Farpa, né? A lasca da madeira. Aí ela vem de repente e nos fere. Né? Você passa a mão assim e isso crava na unha. Não é desagradável isso? Não causa. Magoou. E aqui e acolá, isso vai acontecer. Isso aqui, em algum momento, acontece, incide sobre a nossa vida. A mágoa, então, não é bom, não é algo bom. Se fosse bom, o Senhor não traria esse alerta. Volte aí aos Hebreus, veja só, quando ele diz assim, no versículo 15, atentando, ele vai de maneira provocativa, providencial, trazendo uma série de termos que nos favorecem ao entendimento de que algo absolutamente importante precisa ser observado por aquele que é cristão, por aquele que é abençoado pela graça, por aquele que é do Senhor e que deve e precisa viver na expectativa de que ele experimentará conforto e felicidade se também cumprir a sua tarefa de observar as medidas propostas pelo Senhor nosso Deus. E a medida proposta aqui nesse contexto da Escritura é justamente isso. Atentando, então, preste atenção, moço, moça. De que maneira? De uma forma cuidadosa, de uma maneira diligente, porque ninguém seja o quê? Faltoso, haja então um tipo de ruptura, haja um tipo de transgressão, haja um tipo de apartamento, separando-se da graça do Senhor nosso Deus. Nem haja, ou seja, na sequência, ele vai também apontar que é importante que não ocorra, que não exista o quê? Alguma, por menor que seja, e ele não disse que tem um tamanho de mágoa, tem um tamanho de amargura, ou tem um tamanho de alguma coisa negativa, que seja razoável você conservar. Não, ele não fala em tamanho, ele diz que não deve existir. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então, por certo, estamos convencidos, se respeitamos a palavra como ela é confessada por nós como nossa única regra de fé e prática, então é fácil entender que a amargura não é algo bom. E eu conheço muitas pessoas que fazem um caminho inverso. Eles não dizem que é bom, mas eles agem como se fosse bom. Eles estabelecem, eles permitem, eles vão aderindo, eles vão consentindo, eles vão celebrando, eles vão potencializando, eles vão guardando e vão justificando, eles vão arrazoando os motivos do porquê a amargura então se faz presente. E aí isso vai crescendo e causando o seu rastro, os seus efeitos danosos. Então o próprio texto que lemos nos exorta a que tomemos os cuidados necessários em favor do cultivo desse mal em nós. Atentando e diligentemente são os termos. É como quem o autor querendo dizer da seguinte forma, é como o cuidado de quem está para dar atenção a alguém que está gravemente enfermo. Quem já acompanhou alguém no hospital aqui? A pessoa está lá, doente, ela está necessitada e, de repente, o hospital é o lugar próprio para a pessoa que está doente, a pessoa que está acidentada, que está com uma grave enfermidade, mas não tem um médico, um enfermeiro, um técnico, um assistente para cada paciente. Não, há um grupo de profissionais que estão ali nas rotinas, no ir e vir, no aplicar, e ali, então, é oportunizado, seja numa enfermaria, uma cadeirazinha para um acompanhante, e a ideia do acompanhante não é porque a pessoa tem medo de dormir só, não, mas é para ser um auxiliar. É para ser alguém que exerce uma intervenção, que pede, que reclama, que chama, que está atento às necessidades do paciente e também aos procedimentos dos profissionais. Ou seja, num quarto, lá está a pessoa. Até quando você vai visitar alguém, aí chega lá de noite e vê que tem alguém acompanhando, e aquela companhia, na verdade, não é uma companhia, é uma perturbação. Está lá roncando, o paciente quer dormir, a pessoa está roncando, né?
A ideia aqui do texto aos hebreus é propor o seguinte: olha, é como se observe esse cuidado do mesmo modo que observa aquele que é o acompanhante de alguém que está gravemente enfermo. De alguém que então está atento. Eu visitei um casal vizinho lá no condomínio que mora, e narrando as dificuldades que o moço está vivendo, aí falando do procedimento de médico, da arrogância que muitas vezes se vê na figura do médico, do profissional da saúde. Aí disse, mas a gente não fica tranquilo, né? Uma vez eu estava acompanhando a minha filha lá, aí o médico chegou, a menina tinha aquelas reações de virose, de bactéria, alguma coisa assim, aí o médico chega e disse, olha, a cada 20 minutos, 8 gotas de Berotec. Quem conhece Berotec é um remédio que é administrado com muitos cuidados, né? Eu lembro que lá ele dá taquicardia, né? Imagine, com muito menos do que essa dosagem. Aí ele disse assim, dá 8 gotas. Ou foi uma medida assim de 8, né? Mas a mãe perguntou assim, de maneira respeitosa, é uma senhora muito decente, muito nobre no modo de agir, ela disse para o médico, doutor, não está demasiado? Aí o médico disse o quê? Quem é o médico aqui? Eu ou a senhora? Ele devia estar no pasto, né? Aí ela, tá, ele aplica, ou aí o técnico vem, aplica a primeira medida, e logo depois de poucos momentos, porque o remédio exerce efeito muito rápido, a menina começa a ver os lábios roxos. A mãe começa a observar os lábios. Aí ela então chama novamente. A ideia de quem está acompanhando e vai vendo a gravidade do paciente. Conecte isso aqui, irmãos, não fique apenas ligado na história não da moça, mas a ideia é propor isso para que nós conectemos com a importância que o texto dá, que nós olhemos sobre a incidência de a coisa que é má no nosso coração. Olha como quem olha um paciente. Aí ele disse, doutor, ela está com os lábios roxeando, doutor, ela está com as pontas dos dedos também com o mesmo efeito. Mãe, vê coisa. Né? Mãe, vê a coisa. Aí era a cada 20 minutos aquela dosagem. Você imagina o que é que aconteceria se então aplica a segunda dosagem. A menina começa a reclamar que então ataque cardíaco, né? Mamãe, estou sentindo. Uma criança que não tinha muito como explicar. Estou sentindo aqui um negocinho no peito, estou sentindo. E o médico, resistente, ele é um médico, ele estudou, ele fez 300 anos de medicina, ele fez residência. E ela então, até que na bendita providência do Senhor, passa um pai de uma coleguinha, daquela menina, né? E ele então, sendo um pediatra, adentrando aquele hospital, ele então identifica, o que é que está acontecendo? Está aqui, o que foi? Ele olha para a menina, ele vê o prontuário e diz, para com tudo! Para com tudo! Mas, aí há um conflito, né? De médico. Para com tudo, se aplicar mais, mata. Mas se a mãe não faz o alerta, mas se a mãe não vê a passagem do médico e não intervém, não chama para perto, ia morrer. O texto aqui nos propõe pensar justamente dessa necessidade, da necessidade de olharmos para a possibilidade desse mal ocorrendo de maneira sutil, de uma maneira infiltrante, de uma maneira como se fosse uma mancha na parede que a gente vê lá em casa, e de repente há uma goteira no telhado, que daqui a pouco tem uma manchazinha, e a gente vai permitindo, e o que estava tudo bonitinho daqui a pouco está apodrecido e causando um dano maior. A raiz de amargura é algo que é silencioso, é fruto de falas, é fruto de movimentos, é fruto de agressões, é fruto de alguma coisa leviana, mas a infiltração desse mal é mais sorrateiro, né? É mais sutil e vai propondo então os seus efeitos. O autor diz assim, haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, que então venha contrariar o seu bem-estar, venha comprometer o conforto que tanto nós pretendemos, e nós não pretendemos nem devemos buscar apenas um conforto segundo as medidas desse mundo, que, como eu disse ontem, é passageiro, é efêmero, é de pouca duração. A ideia de conforto e de felicidade que nos é proposta é aquela ideia de conforto e felicidade que faz com que nós coloquemos toda a nossa confiança e toda a nossa segurança naquele que é o autor e consumador da nossa fé.
Quando interpretamos a partir de 2 aos Coríntios capítulo 5, né, de 11 a 17, que nós não somos de nós mesmos, mas nós somos de quem? Do Senhor. E isso então faz com que nós entendamos de que Ele guarda, Ele preserva, Ele nos cuida na vida e também Ele toma as providências de nos conduzir para a sua glória após a morte. E sendo Ele a nossa única base de conforto e de segurança. Mas quando então nós permitimos e damos a desatenção como resposta nesses momentos, o que acontece é que essa segurança começa a se ver fragilizada, não por uma ausência da graça ou do favor de Deus, mas por conta de uma negligência nossa, ao não observarmos o cuidado que o Senhor propôs que apliquemos em benefício da nossa segurança, em benefício do nosso conforto, em benefício da felicidade, que não dura apenas uma fase, mas que se estende por toda a fase da eternidade que não tem fim. Eu não vejo espaço nem margem para que nós entendamos que haja alguma condição razoável na manutenção de coisas que sejam interpretadas como raiz de amargura. Eu não vejo que nós somos vocacionados a sermos a semelhança do cajueiro de Natal, né? Tem um cajueiro lá famoso no Rio Grande do Norte. Eu pensei muito que o cajueiro seria um negócio, de fato é uma ramificação. Um dia foi alguma coisa plantada ali e hoje é o que é. É uma raiz que foi se estendendo e vai surgindo e vai se escondendo e ali vai brotando o maior cajueiro do mundo. Mas foi se filtrando. Nós deveríamos cortar certas raízes. Lá em casa de mamãe, onde eu fui criado, era assim. Num quintal da rua São João. A rua São João fazia o quintal para outro quintal que da rua João Ribeiro. Seu Daniel, né? Morou por ali. Avenida João Ribeiro. Isso. Não, é rua João Ribeiro. É rua, não é avenida não. É rua João Ribeiro, né? Não, João Ribeiro. Avenida. Então tá, Avenida João Ribeiro, tá bom. Aí o que é que acontece? Lá tinha um quintal. Olha só o que é que tinha no quintal de mamãe. Isso era muito comum em Aracaju, há alguns anos atrás. Goiabeira, coqueiro, bananeira, pé de mamão. Como é que chama pé de mamão? Mamoeiro, né? Mamoeiro. Tinha graviola, cana. Olha, quer dizer que ontem aquela cana fez o maior sucesso no café lá da noite. Viu? Levei para lá e tomaram tudo. Lamentavelmente tomaram tudo. Mas, lamentavelmente, porque eu queria tomar tudo. Coqueiro já falei. Graças a Deus. A acerola não tinha. Graviola, aquela que é bom para pressão, carambola, né? Papai fez uma ramificação, a ideia dava maracujá, limão, mangueira, porque perto da fossa e do lugar que depois era cavado para guardar as coisas da fossa. Você entendeu o processo, né? Saputi desse tamanho, fertilizado, né? Adubo orgânico. Mas alguma coisa se estendia depois. O espaço, não estou falando de um sítio, estou falando de um quintal de dimensões limitadas e algumas árvores, não me pergunte quais, mas ela estendia as suas raízes mergulhavam por baixo do alicerce do muro e daqui a pouco estava interferindo aonde? Na casa do vizinho. Aí o vizinho chegava e disse: "Você pode cortar?" Nos era bom, mas melhor era de fato atender aquilo que está causando o quê? Prejuízo e de fato problema sobre o contexto do outro. E aí corta isso, corta aquilo, e depois mamãe vai chegando a uma fase que entende que cuidar de tudo aquilo já não era muito interessante. E hoje só tem a acerola, né? Só tem um pezinho de acerola lá guardado num chão que agora é encimentado. Raiz, não é interessante essa raiz. Ela traz consigo primeiro a perturbação e depois o texto ainda diz assim: nem haja alguma raiz de amargura que brotando, primeiro atinge você. Primeiro te faz desconfortável, primeiro lhe causa o comprometimento dessa sensação de estou guardado, de que estou amparado, faz com que você se mova achando que a demanda de vingança, de resposta, de trato daquilo que muitas vezes de maneira horrível foi feita com você, cabe a você e faz com que você esqueça de que a vingança pertence a quem? Ou a cobrança, ou o processo disciplinar, ou o processo de exortação, ou o processo de conserto daquilo,
Depende do Senhor estar sob os cuidados do Senhor, que diz: você é meu, eu cuido de você e também lido com aqueles que te maltratam. O problema é que não se concentra só em nós. O texto aos Hebreus diz assim: por meio dela, de quê? Dessa tal raiz de amargura, muitos, não poucos, aí nós temos um fator quantitativo, muitos vão sendo o quê? Contaminados. Eu tenho uma tia, uma amada tia, ainda viva, é por isso que eu a tenho, né? Lá em Penedo. Aí a tia Maria descobriu que lá pela década de 80, 82, 83, o meu irmão mais velho havia sido contaminado com catapora. Ele era militar do exército, foi lá para o tal do Feijão, e do Feijão ele volta com o corpo cansado e trazendo catapora. A minha irmã se drogou, ela começou a tomar remédios analgésicos, tentando evitar aquilo, tentando combater. Eu sei que a incidência da catapora nela foi quase mínima, foi a mínima, foi quase imperceptível. Eu não me droguei, eu não tomei droga nenhuma, não tomei remédio nenhum, daqui a pouco eu parecia um pé de jabuticaba. Todo cheio de feridinhas. Você conhece catapora? Tem uma vez e raramente isso acontece novamente. Quando acontece já é um outro tipo de realidade, fruto, né, da primeira. Aí a tia Maria lá em Penedo descobriu e já o processo havia passado. Ela ficou chateada. Ela ficou triste com a mamãe. Né? Ela teve uma desavença. Aí você fica pensando, ela teve uma desavença por quê? Porque ela de fato era uma tia que gostava da gente, era o lugar das nossas férias, nós íamos para Penedo, ficávamos no sítio, compartilhávamos as brincadeiras com os nossos primos, né? Comíamos o beiju que a vovó fazia, pois morava em frente à casa da nossa tia. Aquela festa, aquele lugar que era o lugar das férias. A titia então, você imagina, ela queria ser solidária, vir de Penedo a ajudar a Hilda a cuidar dos 3 filhos que então estavam com catapora. Não, ela não estava chateada porque foi omitida do privilégio ou da honra de cuidar dos sobrinhos que ela amava. É que ela queria que, na verdade, os 5 dela pudessem vir para serem contaminados. Porque então resolvia e eles teriam catapora naquela fase, não teriam depois. Como é que você não me chama? Eu ia mandar o Aloysio, o Wilton, o Dede, a Lucinha, a Anitta, então eles iriam ter esse negócio. E talvez lá em casa se tornasse um hospital, né? Será que nós podemos imaginar que seja razoável nós encaminharmos pessoas para serem conduzidas a se contagiarem? Será que seria razoável, na verdade, nós pegarmos agora alguém e mandarmos para a África e dizer, olha, vai lá se contaminar com ebola, né? Para ver se de repente você se torna imune? Será que haja... É um pensamento estranho, com todo respeito à minha tia, mas é um pensamento estranho. Nós queremos evitar, nós queremos, na verdade, isentar, nós queremos proteger, nós queremos, de alguma maneira, vacinar, nós almejamos e desejamos que esse mal, ou qualquer outro, não nos alcance. E por que muitas vezes nós consentimos em que aquilo que o Senhor diz que é danoso se aloje no nosso coração e traga problema, primeiro, para nós mesmos, num comprometimento da nossa obrigação de comunhão com o Senhor, e ainda traga consigo o risco de afetar aos amados, seja do seu contexto mais próximo, ou seja daquele contexto mais distante. E aí você pode pensar no âmbito da sua família, você pode pensar no âmbito dos seus relacionamentos matrimoniais, ou nas relações de pai e filho, irmão e irmão, e também pensar no contexto da igreja. E se fizermos leitura, nós encontraremos muitas pessoas, muitos contextos dentro das nossas igrejas que estão carregadas com esse mal, que foram contaminadas, porque alguém achou razoável nutrir, guardar. Isso lhe fez mal, isso lhe impôs uma quebra na comunhão com o Senhor nosso Deus. Isso não foi, de repente, objeto da observância, quando rotineiramente, lá naquele dia da ceia do Senhor, Ele propõe que nós examinemos a quê? A nós mesmos. E esse é um dos itens que precisa, de fato, ser objeto da nossa análise, porque muitas vezes nós estamos fazendo o quê? Comendo sem discernir, e daí muitos estão adormecendo. E outros vão sendo contaminados, vão sendo perturbados. A mágoa. Alguém diz, e diz de forma correta, que a amargura ou mágoa deve ser compreendida da seguinte forma, abre parêntese. A mágoa é a ira congelada. O Senhor até prevê a possibilidade da ira, mas eu gosto muito daquele versículo, não me lembro o endereço dele, mas assim, irai-vos, não se ponha. Ele diz, você pode. Por aí assim, está faltando por aí assim, vai procurar o por aí assim. O por aí assim é algum versículo lá de Efésios 4.
Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol. Sabe qual é a proposta? Pastor, se eu estiver correto, se eu estiver errado, você me corrija. Irai-vos e não pequeis é o seguinte: não se põe o sol sobre a vossa... No dia em que você explode, no dia em que você dá vazão, no dia em que você externa, no dia em que você torna explícito, no dia em que você de alguma maneira revela um descontentamento, uma contrariedade, alguma coisa que lhe feriu, alguma coisa que lhe provocou, seja também esse dia, o dia da revelação disso, o dia em que alguma coisa faz com que haja uma conturbação, haja uma mexida diferente na ordem natural das suas circunstâncias, seja nesse mesmo dia, o dia da reconciliação. É por aí? Se não for depois, eu corrijo aqui para os irmãos. O dia dessa ira seja também o dia da reconciliação. O Senhor nos chama à paz, o Senhor nos chama à harmonia. Né? O Senhor sabe que nós somos como somos. Ele até dá a oportunidade para que algo seja dito, mas esse algo que seja dito seja tratado. E às vezes, ao invés da via do trato, a via do encaminhamento, da diluição daquilo que nos afetou, alguns acham que seria melhor congelar. Congelar. A mágoa, então, é a ira congelada. E explica, há pessoas que elas não explodem diante das tensões da vida, dos conflitos de relacionamentos, mas elas armazenam os ressentimentos no porão da memória. Elas não explodem, elas não vão esbravejar, elas não vão revelar que se descontentaram com aquilo, mas elas vão ali de maneira cuidadosa, com precisão cirúrgica, guardar isso no porão da memória. Olha mais, não jogam os estilhaços nos outros, mas acomodam essas farpas no próprio coração, de maneira que todo santo dia ela fica lembrada daquilo, ela está cultivando. Ela está desobedecendo ao Senhor, que diz, olha, não guarde, não haja, mas a pessoa então cuidadosamente está como quem assim, trazendo de volta as razões. Eu preciso manter a indignação, eu preciso manter aqui a razão do litígio, eu preciso manter aqui a razão da dor, para que eu possa funcionar como sendo isso válido. O conceituador disse assim, com o tempo brota dentro do coração uma raiz de amargura, e esses sentimentos, classificados aqui como nocivos, azedam a alma, perturbam a pessoa e acabam contaminando quem está à sua volta. Isso que nos parece razoável, isso que nos parece proveitoso, vai causar um azedume. Estou azedo, né? E todo mundo percebe quando você está azedo, está afetado por aquilo. E esse problema na alma automaticamente vai repercutir. O mesmo estudioso esclarece que os efeitos dessa presença, ou seja, a mágoa é a ausência de perdão. E o fato, então, de nós estarmos aqui pensando na mágoa como ausência de perdão, nos impõe, então, a um problema que é espiritual, posto que o coração amargoado, ou um coração magoado, ele está, então, indisposto ao caminho que o Senhor nos propõe. Lembra de Mateus 18? Se o teu irmão pecar contra ti, vai fazer o quê? A prática mais recente é colocar no WhatsApp, jogar no Face, ou então, de maneira parece espiritualmente correta, pedir oração. A gente chega assim na igreja, e uma vez lá na igreja teve uma cidadã que se entregou com um conceito errado de oração. Eu estava ensinando sobre oração, eu disse, o que é oração? Me digam aí o que é oração. A irmã se levantou, olha, uma irmã de alta patente na safra, ela se levantou, aí disse assim, olha, a oração é um bom meio para a gente mandar um recado para a pessoa. Sabe como é, pastor? A gente está aqui, de repente, aí a gente está falando com Deus, mas está dando as dicas ali para pessoas. Minha irmã, está errado. A oração não se presta a mandar recado a ninguém. A oração é a fala do crente, é um meio de graça, é um canal que na sua bondade e misericórdia Deus oportuniza a nós, miseráveis pecadores, para recorrermos ao seu trono de graça, para como filhos falarmos ao Pai e como filhos também sermos conduzidos à orientação da Escritura, para então obtermos a resposta do Pai. Então, se alguém tem alguma coisa a ouvir, vá dizer pessoalmente à pessoa, não se esconda não. Uma vez eu vi isso lá na igreja. Uma pessoa foi chamada a orar, um momento de confissão, como acontece na igreja de Aracaju, é chamado, seu Elenaldo, outro irmão, vai chamado para orar. Aí daqui a pouco aquela pessoa começou a orar, e orar de uma maneira diferente, parecia um sermão. Aí eu abri o olho assim, mirei em cima,
Aí eu fui vendo, a pessoa estava, não, porque esses assim, gente, que troço é isso? Isso não é oração não, isso é um processo de acusação. Vai ter remissão não, vai ter uma sensação de culpa e quem sabe até outras coisas. Isso, olha, ou a pessoa se regula, nunca mais peça para ela orar, porque ela não sabe orar. Porque se ela sabe de alguma coisa que A, que B, que C, que D, que fez, ou ela vai lá e fala, ou então de repente sendo vencida pela resistência, pede ajuda nos termos das Escrituras, mas não chegar aqui. E de repente querer estar dando discurso, fazendo a pretexto de orar ao Senhor, né? Está encaminhando uma palavra condenatória, uma palavra acusativa contra as pessoas. Não é por aí não. Hoje é muito fácil, põe no Face, põe ali, mas a medida é, se teu irmão pecar contra ti, vá conversar com ele. Não como juiz, mas como alguém que diz, ei, vamos lá conversar, aconteceu algumas coisas assim, sabe? Aí, ao invés disso, ou toma a opção de divulgar, de criar plateia, de ver de repente nas pesquisas o quanto de repente estão nos estimando mais e mais pouco estimando o outro, fica esse balanço de querer respaldo do homem do que tratar as coisas segundo Deus nos propõe. E ao mesmo tempo ainda vai guardando ali reservas, vai guardando coisas que são impróprias, coisas que são indevidas, e aí também vivendo a vida numa condição de pecado, porque não trata e não dá a resposta que é devida às coisas que o Senhor nos propõe fazer. O fato, irmãos, é que essa ideia da perturbação, o fato é que essa ideia da contaminação repercute de diversas formas. Isso não fica neutro, isso não fica paralisado, isso não fica sem efeitos bem nítidos. A mágoa, deixa eu dizer a você, ou essa amargura, essa raiz, ela tem o poder de nos adoecer fisicamente. Tem pessoas que estão muitas vezes doentes no físico por conta justamente das coisas da alma, das coisas do coração. Lembra do salmista quando diz assim, enquanto eu calei o quê? Quem é o salmista que diz isso? Enquanto eu calei o meu pecado, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes, o quê? Por quê? Antes de confessar, porque a tua mão pesava. O Deus que nos propõe orar, faz resplandecer o rosto sobre nós, é o mesmo Deus que diz, olha, ou vai rosto ou vai mão pesada. E se você está vivendo obedientemente, a expectativa é que o rosto do Senhor resplandeça sobre nós. E não a mão do Senhor trazendo punição sobre nós. Até que então eu confessei o meu pecado. E ele tem um alívio que vocês sabem que de fato repercutiu na sua vida. Aí ele diz, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos, me entendo ou me sou levado ao entendimento de que essa experiência de que a pele se apegando aos ossos é um processo no qual a pessoa vai se tornando magérrima. Não vá dizer agora que todo processo de emagrecimento na vida de A ou de B é fruto de pecado, não. Não, né? Não vá também cair naquela de achar que toda doença... Mas tem sim também doenças que vão sendo alojadas no nosso corpo como fruto de problemas que são encontrados, sabe aonde? Na nossa alma. E a medicina até nos dá um ponto de orientação que nos favorece entender isso. Quando você vai ao médico, o médico chega lá e diz, olha, não tem nada, os exames estão bons, pode comer acarajé. Olha, de repente, todo o funcionamento dos seus organismos estão ótimos, pode comer rabada, nada vai entupir. De repente você está perfeito fisicamente. Aí ele diz assim, são questões psicossomáticas. Médico não é formado em alma. Né? São coisas da alma. Aí quando de repente vai no gabinete conversar com o pastor e começa a falar sobre as coisas, ou então encontra alguém com quem, aí vai se identificando, as coisas que estão ali alfinetando, as coisas que estão chegando o quê? À luz do que diz Hebreus, perturbando a própria pessoa e a outros. Fisicamente, sim. Volto a dizer, não sai daqui dizendo que doença é fruto de pecado. Não sai daqui dizendo que o cara ficou magro é por conta de... Mas pode também ser dessa maneira, há um equilíbrio, né? Há muito erro, há muita coisa sendo dita por aí, né? Classificando tudo de uma maneira só,
Mas nós precisamos entender que algumas coisas repercutem na palavra de Deus como a incidência disso. A mágoa adoece emocionalmente. Veja lá o que nos diz 1 Samuel. 1 Samuel, um texto interessante, no qual nós encontramos uma querida irmã do passado que se via impedida de ver gerar descendentes que pudessem ser contados como os filhos da aliança, aqueles que honravam e bendiziam o nome do Senhor. Evidentemente que há 3 personagens aqui. Elcana, o marido de quem? De Ana. E tinha a tal da Penina. Penina era uma provocadora. Deixa eu ler rapidamente aqui para vocês. 1 Samuel, capítulo 1. Aí tem todo aquele processo de oferecer, de adorar. Aí diz o texto que Elcana amava muito a Ana, sua esposa, ainda que ela tivesse o impedimento de gerar filhos. Aí o verso 6 diz assim, olha, a sua rival a provocava excessivamente com o objetivo de quê? Irritar, porquanto o Senhor não lhe havia cerrado uma madre. Não tem pessoas que parece que foram posicionadas no mundo para ficar irritando outros, são os sistemáticos da provocação. Aqui é o caso da Penina. E assim o fazia de ano em ano. Então tinha na agenda dela a oportunidade de agir dessa maneira. Assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra fazia o quê? Irritava, pelo que chorava muito. Olha aí os efeitos. Não comia. Ana, por que choras? Por que não comes? Olha, o Elcana, ele se achava, viu? Ele se achava muito. Ele diz assim, lá no versículo 8. O que é que ele diz? Leia comigo. E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele se achava. Tratava bem, né? Mas ele achava. Aí ele não concebia uma relação distinta. Porque o amor de uma mãe para com o filho, de um pai para com o filho, é diferente do amor de um homem para com a mulher no âmbito do contexto do casamento. Ele não dimensionava isso. Então ele achava que ele, de ponta a ponta, cobria todas as coisas. Após terem comido e bebido em Siló, então Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se, Ana, e olha lá, com o quê? Amargura, aonde? De alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar, perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve como? Embriagada. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher como? Atribulada de espírito, não bebi nem vinho. Eu gosto da resposta de Ana. Nem vinho, nem bebida forte, porém venho, o quê? Derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de quê? Não de vinho, mas de ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era como? Triste. Mas a amargura conservada, ela tem o poder também de nos colocar tristes. E essa tristeza é percebida. O sábio diz um coração alegre e um coração amargurado. Deixa triste, vai fazer com que na verdade se veja no crente. O crente que tem todos os motivos para andar feliz, porque ele tem certeza eterna, ele sabe da salvação, que não é merecedor, mas ele entende que aquele que transcende a Deus por meio do seu Filho, ele então comunica a graça, a misericórdia, ele é bem-aventurado, tem razão de ser feliz em todas as circunstâncias, mas anda sempre murcho, triste. Às vezes como fruto da amargura que está ali colhida no coração, que está ali retida dentro do contexto da alma. Aí ele se torna, porque a mágoa tem essa capacidade também, ele se torna uma pessoa escravizada, ele então se torna uma pessoa também doente espiritualmente.
ele na verdade vai se tornando um recorrente na experiência do sofrimento, ao invés então de dar vazão, como fez Ana. Expor perante o Senhor nosso Deus, ou como devemos fazer, muitas vezes também, além de apresentar perante Deus e pedirmos que Ele nos conduza no trato dessas coisas, de irmos àquelas pessoas a quais o Senhor nos permite, para que então possamos corrigir aquilo que esteja nos prejudicando. O autor aos Hebreus compreende, irmãos, a necessidade imperativa de observância desse cuidado. E nós também temos que ter o mesmo grau de cuidado, de atenção. Diz ele que se a amargura fixar raízes e fizer surgir sua presença, isso será motivo então de perturbação para nós, de desconforto, de infelicidade, de descontentamento, e fará com que, de repente, quando chegarmos a essa fase da vida, alguns comecem a acusar que estão vendo aqui no coração um peso maior do que o peso da propriedade, estão vendo na mente uma indisposição, como fruto de alguma coisa, estão de repente interpretando que carregam não só as limitações, mas carregam coisas que não precisaria carregar. No seminário, alguns colegas tinham uma brincadeira, que um aluno externo chegava e ele descuidava com a bolsa. Não tenho histórico no meu período de ninguém subtraindo coisa de ninguém. Mas tenho o histórico de gente que pegava aquela bolsa que estava distraidamente deixada ali pelo colega, e depois o colega voltava para casa levando umas coisas que faziam com que houvesse um peso maior. Teve gente chegando com saleiro, açucareiro, tijolo. E na pressa de voltar para casa, o aluno externo, o aluno casado, então pegava aquela bolsa e achava que era só livro. Então tinha livros grossos, pesados, e também tem gente que abriu um tijolo. Ou então um livro maior, pego lá na biblioteca e colocava dentro, e o cabra chegava lá, rapaz, que bolsa pesada, que bolsa medonha. Gente carregando coisas demais, que não precisava. Às vezes nós estamos carregando nas fases anteriores à nossa terceira idade, carregando coisas que poderiam, e o Senhor diz, deixa isso pelo canto. Vai expurgando, vai lançando fora, mas a gente faz questão, porque a gente precisa manter como quem o senso de que somos vítimas. Só que essa conservação daquilo que nos vitima nos faz também faltosos, porque então incorremos no ato de desobedecer a Deus. Então, de vítima a réu, já que estou contrariando a orientação do Senhor nosso Deus. Tudo isso, irmãos, é fruto de que nós esquecemos de olhar para o Senhor que é exemplo, o Senhor que foi ferido, o Senhor que foi magoado. Ninguém mais do que o Senhor Jesus tinha razão para dizer, estou de mágoa, fazer biquinho, se indispor. Se pensarmos no primeiro grupo que ele pessoalmente chama, e olhe que coisa boa não deve ter sido ouvir o Senhor Jesus. Se nós nos deleitamos com as palestras, com os sermões do pastor Franklin, né? Imagine o que seria sentar naquela colina e ouvir a pregação do Sermão do Monte, do próprio Senhor Jesus. Ouvir direto, sem atravessadores, sem de repente terceiros, ele mesmo dizendo com toda a sabedoria, com toda a glória, ele mesmo ali perfeito, porque nós somos imperfeitos, conseguimos até de alguma maneira trazer algo de bom. Imagina ouvir do Senhor. Mas o que era o primeiro ajuntamento do Senhor? Quantos eram os apóstolos? 12. O que é que aconteceu com esses? Vendeu por quantas moedas? Um vendeu por 30. O outro, que disse que morreria se necessário for, 3 vezes. E os demais? Todos com síndrome de leão da montanha. Saída pela esquerda. Lembra do leão da montanha? Aquele desenho assim. Saída pela esquerda. Ou é a pantera cor-de-rosa? Não lembro mais. Leão da montanha. Saída pela esquerda. Todos o deixaram. Para que se cumprisse as Escrituras, nós entendemos lá que no momento final, aqueles que afirmavam amar, aqueles que diziam ao Senhor, façamos tendas, então fique aqui, porque é bom estarmos aqui. Senhor, para onde iremos nós? Tu tens o quê? As palavras de vida. Todos o deixaram. O Senhor Jesus vai para o madeiro, o Senhor Jesus de fato toma lugar na cruz em obediência ao Pai, e lembre-se, não apenas em obediência ao Pai, ele veio fazer tudo aquilo que o Pai ordenou e disse, a minha vontade e o meu desejo é cumprir a vontade do que me enviou, mas ele não vai apenas sem nos amar, ele ama o Pai, mas também quando ele entrega a sua vida por mim e por você, ele não faz apenas como obrigação, ele faz por amor a mim e a você.
Se fôssemos nós. Tem um ditado que diz assim, Deus não dá asa à cobra, né? Se fôssemos nós iríamos afetados. Mas Jesus tinha todas as razões para dizer, me deixaram, me traiu, me vendeu, comia comigo, metia a mão no meu prato, comunhão, me vendeu. Disse que necessário fosse, morreria, constrangido ali por pessoas que simplesmente faziam perguntas, que talvez não tivessem preocupado com as conveniências, com o conforto momentâneo, com circunstâncias de felicidade circunstancial. Falas como louca, não conheço. De maneira nenhuma, estás dizendo coisa estranha. Nega o Senhor Jesus e os demais fogem. O Senhor Jesus tinha assim a experiência do abandono, do sozinho no madeiro, tomando sobre si o peso do pecado, perguntando ao Pai, por que me abandonaste? E a resposta é, por conta do pecado, do meu e do seu pecado que se assentou sobre ele, para que então, na sua morte, tenhamos vida, e na sua oferta de justiça, essa justiça nos seja imputada para a glória do Senhor e salvação da nossa vida. Mas ele não agiu com mágoa. Às vezes a gente diz assim, eu vejo essa fala triste, medonha, que na verdade é doutrina satânica e não cristã. Tem gente que diz assim, olha, eu resolvi com fulano, mas eu não quero acordo. Eu não vejo no Senhor essa disposição de então nos tratar e dizer, mas não venha. Ele trata, ele me alcança com graça, te alcança com graça, e me chama de volta, e me faz ingressar, e nos insere no seu reino, e nos sela com o seu Espírito, visando a glória do seu nome e o serviço da sua igreja. Nós devemos mirar os nossos olhos em Jesus e, focados nele, de fato, expurgarmos, jogarmos fora toda e qualquer evidência ou incidência de mágoa. Deixa eu concluir dizendo 4 coisas para os irmãos. Primeiro, nós ferimos a nós mesmos quando nós nutrimos mágoa no coração. Quando nós conservamos os efeitos daquilo que então agora é discernido como amargura. Não faz bem, irmãos, não faz bem. O Senhor disse que isso não é bom, isso não é razoável. Segundo, a única porta de escape para esse mal é de fato fazer o trato recomendado pelo Senhor, extirpar, banir isso do seu coração, dar o trato, fazer o caminho de encontrar quem. Primeiro ir ao Senhor como bom exemplo de Ana, expor tudo perante ela, ouvir e, na verdade, entendendo aquilo que o Senhor nos diz, darmos o encaminhamento para que isso seja neutralizado, senão vai causar mal a nós e também a outros. Não seja você um agente desagregador. Não seja você um agente, na verdade, perturbador da sua casa, do seu relacionamento, da sua relação com seu esposo, esposa, os seus filhos. Não seja você também um instrumento que venha promover, no contexto da igreja, ou até mesmo da sua vizinhança e sociedade, um problema de perturbação. Não seja você, então, também aquele que está guardando consigo isso, porque um dia você vai caminhar mais lento. Talvez esteja mais só. E será triste você se ver mais lento e também mais só, porque a vida dos que estão debaixo da sua condição como pai, como mãe, como avô, corre para outros lados, vão para outros destinos e você se vê sozinho, e sozinho fazendo o quê? Repensando os motivos da sua mágoa, vivendo de repente as coisas que são a sua razão, que não servem para nada, a não ser para que faça com que as pessoas estejam mais distantes, aí você se abate e daqui a pouco então você contraria a expectativa do salmista, que na velhice ainda darão o quê? Frutos, mas um fruto de repente que é azedo, um fruto que magoa, um fruto que é ríspido, um fruto que é truculento, um fruto que não é gracioso, um fruto que não atrai, repele. Tem gente que repele, irmãos. Tem gente que repele, mas repele assim por conta da animosidade do coração. Não é austeridade, não. Não é zelo por Deus, não. É a manutenção da carnalidade lá do passado que se alojou e ficou como uma camada que está encrostada e a gente não abriu mão daquilo e aquilo então vai repercutir lá adiante. Aí vai ficando só. Vai ficando só. Só e agora se encontrando só consigo mesmo. Isso implode a pessoa. Essa não é a medida do Senhor. Para os seus filhos, Ele tem a medida da graça, da vida leve, de uma consciência tranquila, de um coração em paz, de uma pessoa que atrai, que acolhe, que agrega, que promove o nome bendito, dando motivos para que as pessoas olhem a sua vida e engrandeçam o Senhor nosso Deus.
Deixa eu lhe propor a você, se porventura isso lhe é comum, se você tem alguma coisa que é fruto de experiências desagradáveis, de falas ou não falas, de gestos ou não gestos, de atitudes que você esperou e que de repente não veio, e se isso está aí como essa flerpa, né? Farpa, esse pedaço de madeira, se isso está no seu coração, a proposta é: esprema todo o pus dessa ferida. Eu quero dar esse nome. Isso antes do almoço, né? É um nome meio desagradável, mas eu quero. Esprema todo o pus. Tem algumas coisas que, quando não tratadas logo no seu momento de incidência, elas vão evoluir e não tem tratamento alternativo. Eu lembro de um acampamento, um dos primeiros acampamentos que eu fui lá em Laranjeiras. Aí tinha uma menina com um negocinho aqui, uma menininha de 3, 4 anos. E ela estava com furúnculo, né? E aquela coisa foi crescendo, aí passa não, aquelas coisas, passa a faca, né? Não é passar a faca abrindo, né? Passe o metal, né? Não sei o quê. E aquilo foi. Quando leva ao posto lá, o médico disse: não tem anestesia que pegue, vai ter que tirar. E não tem outra alternativa. Se não tirar, se alastra e compromete e se aprofunda, vai ter que tirar de que maneira? Cru, né? Sem anestesia. Aí nós ficamos lá de fora e só ouvimos os berros da menina. O médico veio, abriu o espaço e começa a espremer o que desagradável existia, aquilo impunha dor à criança. E nós nos comovimos, nos solidarizávamos com aquilo e acha-se de repente que seja uma maldade, mas não é a maldade não, é o tratamento de um mal fazendo um bem. A criança sai dali e já está mais serena, porque o desconforto era de fato tocar na ferida. E alguém teve coragem e agiu de maneira correta tocando. Depois, no final do acampamento, ela já estava preparada para o próximo. Mas tem que haver isso. Tem que expurgar, esprema, arranque a tal farpa envenenada do coração. Isso lhe será a razão para a restauração. E diz o salmista: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, né? Quando Ele restaura, nós ficamos. Isso é a experiência de Israel, nas medidas do que propõe o texto, mas é comum quando também o Senhor nos alcança. Isso é representativo da graça do Senhor quando Ele nos alcança. Quando Ele vem e trata isso, e a gente se vê desvencilhado, e a gente passa a entender que a vida pode ser vivida sem aquilo, e é bem melhor sem aquilo, aí nós dizemos a mesma coisa, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Então a nossa boca se encheu de riso, contrariou a tristeza, e de júbilo a cantar. Ficamos como quem sonha, né? Que coisa boa, leve. Você pode andar leve, meu irmão. A terceira idade, a quarta idade, ela poderá sim trazer consigo coisas boas, mas você tem que fazer a sua tarefa. Lembre-se que o Senhor é aquele que é capaz de ressuscitar Lázaro, como Ele fez. Mas duas coisas naquele contexto são cenas bem didáticas para todos nós. Não foi o Senhor a tirar a pedra, e também não foi o Senhor a desatar as ataduras. Isso é possível aos homens. Tirai a pedra. Os homens não podiam ressuscitar, mas o Senhor podia. Tirar a pedra, então foram lá e tiraram. Você pode tirar a pedra do seu coração, daquilo que de repente está aí tampando esse mal. Tire a pedra. A graça vem e repercute. E aí você vai tirando as coisas como o Senhor fez lá, orientando aos seus contemporâneos no tempo da sua ministração terrena para que desatassem a Lázaro. Se temos o problema do pecado, do não caminharmos na via em favor do perdão, deixe eu lembrar você, o exercício do perdão é favorecido pela graça de Deus e pela sua misericórdia também. O Senhor é realidade maior e melhor do que a mágoa ou a amargura. A ministração, a celebração do perdão, na proporção e na direção que ocorrer, tanto de pedir como também de consentir, resolvendo coisas que são animosas no nosso coração, será compreendida como a asepsia da alma, como a faxina da mente, como a alforria de corações que estão escravos. O perdão, ele é poderoso para restaurar o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Ouse experimentar, ouse viver em condições melhores, ouse se aproximar do Senhor na ousadia, ouse se aproximar do Senhor na convicção, como nos diz o próprio autor aos Hebreus, né? De ingressarmos na presença dEle, porque somos beneficiados pelo favor da sua graça, que nos propõe estar perto na comunhão com o Senhor,
sem estimarmos que somos por Ele repreendidos, porque estamos a desobedecer, fazendo coisas que Ele diz que não façamos. Que o Senhor nos liberte de males como da amargura, que adoecem a tantos. Às vezes não é a força física que está nos retendo, mas são as forças espirituais que nos estão faltando, porque nós achamos mais razoável acumular, reservar esse entulho que nada serve, do que nos vermos livres disso e estarmos, ainda que fracos fisicamente, ainda que mais lentos, mas absolutamente férteis e frutíferos para a glória do Senhor nosso Deus durante o tempo da nossa vida. Eu rogo que Deus vos abençoe e que Ele resplandeça o rosto sobre cada um de vós, na fase em que vivem, pelos muitos anos que na sua bondade Deus ainda conceder, mas que Ele ache no seu coração um coração limpo, varrido, transformado, purificado, aonde não se vê o menor incidência de amargura. E se ela porventura lhe ameaça, seja você também visto pelo Senhor como aquele que expõe tudo perante o Pai, na certeza de que há boa solução naquele que rege todas as coisas. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos faça frutíferos para a glória do seu nome. Amém? Deus nos abençoe, irmão. Seu Daniel.